Sejam muito bem-vindos a mais um Entre Nós. Entre Nós não é apenas um programa, é um convite para a travessia. Travessia é essa onde nós construímos conexões genuínas, conexões essas que somam na sua trajetória também. Onde nós compartilhamos vulnerabilidades e bastidores que realmente trazem para o palco da vida. Esse palco que muitas vezes nós construímos e não conseguimos colocar em um currículo, um post ou talvez uma legenda. Você pode nos acompanhar através do canal 14 NET, claro, e também através das nossas plataformas digitais Vale e TV Play. Hoje o Entre Nós recebe a mãe do Benjamin e do Joaquim e uma mulher que com certeza traz muito propósito e clareza em posicionamentos e estratégia. Thaís Trapp é conhecida como uma empresária que leva muitas empreendedoras e empresárias para o seu propósito central. Thaís, eu te agradeço muito por ter aceitado o convite. Eu, particularmente, te acompanho há muito tempo, então foi uma honra você ter aceitado estar aqui, compartilhar comigo e com tantas mulheres o quanto você pode somar nessa trajetória da vida. Então, eu já gostaria de deixar uma pergunta para ti. Quem é a Thaís quando ninguém está vendo? Nem Instagram, nem o palco de palestras. Conta um pouquinho mais pra gente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E a Thaís do offline é absolutamente a mesma Thaís do online. Eu até publico muito bastidor, né? Então acho que tu tem essa clareza também. Mas assim, qual é a diferença? É que a Thaís, quando está despida de qualquer posicionamento mais profissional que o Instagram, por exemplo, exige, adora ficar de pé no chão. Adora curtir com a família, adora não ter a obrigação de se maquiar, de se produzir para aparecer ali, para palestrar, para vender, para dar cursos. E eu sou uma pessoa extremamente família. Os meus filhos, assim, são a razão. Todo mundo fala isso, né? Toda mãe que é mãezona traz muito isso. Então, nos domingos, a gente sempre vai para minha mãe, para meu pai, lá num sítio, em Lomba Grande. Já é clássico, então é um dia que eu quase não posto nada, e que eu, de fato, fico eu comigo mesma. Tem uma característica minha também que normalmente surpreende as pessoas quando eu falo, que é, eu preciso de um tempo para mim. E isso acontece com muita frequência, tipo diariamente. Eu preciso de 10 minutos para sentar, para respirar, para ficar sozinha. Porque tem momentos em que a gente precisa dessa pausa, né? Que a gente precisa se acolher e entender o que está passando aqui dentro. Então eu sou uma pessoa que vivo com muitas pessoas, que estou sempre muito exposta, ou no Instagram, ou dando cursos, etc., ou mentorando. Então, eu me exijo muito no dia a dia. E no final do dia, eu fico esgotada, eu me sinto sugada. Então, eu preciso ir pro meu quarto, ficar quietinha 5 minutos, aí depois eu volto para a sala com os guris, com o Maurício, e fica tudo bem. Mas eu preciso desse tempo, assim, então eu não sou essa animação todo o tempo todo, né? A gente precisa também saber a hora de frear. Ótimo. E que bom tu tocar nesse ponto que muitas vezes a gente deixa realmente nos bastidores e não traz à tona, né? Ontem aconteceu uma situação um pouco curiosa que faltava 15 minutos para uma reunião que eu tinha e uma pessoa me disse, eu posso te ligar? Eu disse, pode, mas eu só tenho 15 minutos. Daí a pessoa me ligou, você tá gripada? E eu falei, não. Mas tu parece que tá fanha. Deu sim, eu tava chorando. E como assim? Tava chorando, mas tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. E tá tudo bem realmente eu estar chorando no meio da tarde antes de uma reunião. Por quê? Porque a gente normaliza maquiagem, cabelo perfeito, roupa bonita, tudo impecável mas essa não é a vida natural. Não é. O que realmente é o ordinário é a gente fazer um coque com o próprio cabelo, ficar de pijama, atender filho, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e ir acelerando porque a vida exige, né? E esse tempo para realmente se conectar com você mesma, eu faço isso logo que eu acordo. Eu preciso da casa em silêncio, estou completamente em silêncio. Eu faço minha meditação, eu oro, me conecto comigo mesma, porque depois eu sei que vai muito, né, no automático. Muito importante tocar nesse ponto. E já vinculando, tu trouxe ali um ponto que a Thaís exige muito dela mesma. Sim. Já tem um certo perfeccionismo sobre isso? Sobre a entrega, sobre fazer e acontecer? Eu não diria que é perfeccionismo, porque eu faço mesmo sem me sentir pronta. Então eu dou muito peitaço assim, sem me sentir pronta. Encorajo, inclusive, as minhas mentoradas, as minhas clientes, para que elas ajam assim também, né? Mas é muito eu me cobro muito, porque
eu tenho um papel muito forte, eu tenho consciência muito forte da autorresponsabilidade. E isso, às vezes, ultrapassa um pouco o limite. Então, eu preciso entender sempre, eu preciso me colocar no meu eixo e entender que eu sou responsável pelas coisas que eu faço, pelo resultado que eu posso entregar. Mas tem um papel que é do outro, que aí chega a vez dele de assumir essa autorresponsabilidade. Então, volta e meia eu tô preocupada com coisas que não me dizem respeito. Então, é uma mentorada que tá passando por uma situação e ela tá abrindo a mentoria dela, ela tem que vender. Eu fico preocupada. Além da conta. Então, aos poucos eu venho me trabalhando para não pegar isso para mim. Porque se eu fiz tudo que eu podia ter feito, se ela está fazendo tudo que ela foi orientada, ela vai conseguir ter sucesso. Mas elas estão sempre na minha mente, eu sempre estou trabalhando em alguma coisa. Isso é algo, assim, fatal. Aí, eu preciso também me policiar para usar menos o celular. Porque é no celular que as coisas acontecem, né? Eu, há pouco tempo, não colocava, por exemplo, no não perturbe. Então, eu ficava trabalhando em alguma coisa e o olhinho sempre ali, ó. Agora, eu já mudei isso. Então, automaticamente, o hora de dormir do meu iPhone está programado para começar às 18 horas, que é quando os guris chegam em casa. E aí só vai no outro dia até às 7 da manhã. Esse foi um descanso que eu resolvi me dar, justamente por isso de me cobrar muito, 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 muito. E esse filtro automático que tu está fazendo contigo mesmo, tu acha que muitas vezes falta acontecer ao natural em vários mundos, né? De a gente conseguir se olhar com respeito e com atenção e ter essa autorresponsabilidade. Falei no programa da semana passada sobre autorresponsabilidade, porque existe um vício muito forte nessa geração de dizer o atraso aconteceu por conta disso. Eu não consegui entregar por conta daquilo. Qual é a minha parcela sobre isso? Um relacionamento acabou. Fulano não presta. E qual é a parcela que eu tenho sobre isso? Nesse mundo que nós estamos vivendo. E vou vincular mais na questão do nosso universo feminino. Tu acha que falta essa naturalidade nesses processos internos nossos que naturalmente acontecem? Falta porque o ideal é que isso aconteça de forma automática. Então, quando uma situação acontece, o ideal é que tu não precise ficar pensando, não precise ficar debruçada em cima dela até se dar conta de que aquilo ali está exagerado, de que aquilo ali está errado, né? Mas eu ainda faço um esforço muito grande porque eu estou aprendendo cada vez mais, né, sobre desenvolvimento humano, sobre como funciona a nossa mente. Então eu ainda ativo muito o racional nesses momentos para dar 2 passos para trás e analisar. Falar, não, de fato, isso aqui é da outra pessoa, isso aqui te cabe. Agora segue a vida. Mas deveria sim ser um movimento natural. Porque a gente já se cobra muito, né? Mulher é bicho que se cobra muito. Eu tava conversando com uma amiga hoje e ela falou, amiga, solta um pouco. Solta. Porque no trabalho a gente precisa ativar a nossa energia masculina, né? O que acontece é que eu me perco rapidamente e quando eu vejo eu tô um trator em tudo. Em tudo. Em tudo. Aí agora até eu tava conversando com meu marido, meu aniversário vai ser semana que vem, né? E eu tava super preocupada e o que a gente vai fazer? Aí eu conversei com uma amiga minha, ela disse assim, ó, passa pra ele? Por que tu tem que assumir tudo? Eu falei, cara, eu não tenho que assumir. Mas já tá tão automático que eu tomo o controle das coisas e vou indo fazendo em tudo, que eu nem dou espaço pra ele muitas vezes. Aí eu tava vindo pra cá, eu só mandei uma mensagem. Escolhe um restaurante bem legal pra jantar sexta e a gente vai jantar fora. Arrasa. Ótimo. Ele só mandou, claro, deixa comigo. É só isso, sabe? E às vezes é um prazer pra ele tu dar esse espaço pra ele fazer. Porque ele já tá ali esperando só tu dar essa chave, né? Exatamente. E tu trazendo essa questão da energia masculina e feminina é algo que eu até compartilhei nos meus stories sobre isso. Eu, por muito tempo, eu não usei vestidos e nem saias. Por muitos anos. E isso veio muito da questão da rigidez, da autocobrança, do perfeccionismo. Então, eu entrei muito no masculino, tive que começar a trabalhar muito cedo. Então, nada de vitimismo aqui, tá, gente? É realmente a realidade da vida que aconteceu e foi natural e tá tudo certo quanto a isso. Só que eu entrei muito nessa rigidez que tu tá trazendo do trator, do masculino, de fazer e acontecer, de trazer resultado. E o movimento feminino, tu vê que ele está começando a criar espaço, eu digo isso em todos os sentidos, na forma de a gente se comunicar,
na forma da gente entregar, no movimento de olhar para a mulher e ver realmente, nossa, ela está exercendo o feminino dela na sua potência máxima, no sentido de ser deixada cuidar, de alguém cuidar sobre aquela situação, de alguém resolver, e não simplesmente estar ali como uma controladora ou uma pessoa que está à frente. Tu acha que esse movimento do feminino acontecendo, muitas peças vão para o lugar? Sim, com certeza. E muitas vezes não precisa ser um conteúdo 100% intencional levando para isso, né? Mas é aquela coisa mais implícita, assim. Aquele story mais implícito que mostra isso. E eu vejo, de fato, esse movimento em crescente. E, inclusive, muitos perfis que falam só sobre isso, né? Sobre a energia feminina, sobre voltar a cuidar do lar. Tem muita mulher voltando a ficar só em casa, sendo só mãe. E eu acho isso bárbaro. Eu também acho. Eu não conseguiria, eu tenho certeza absoluta. Seria, assim, um desafio muito grande se esse chamado chegasse para mim. Mas eu admiro muito quem fica, porque é uma doação em 200% do tempo. E é uma coisa que tu não tem escolha. Tu não pode dizer pro teu filho, não, agora eu não posso, agora eu não vou. É diferente de uma reunião. Que tu pode dizer hoje não. Exato. Posso só amanhã em tal horário. Exatamente. Então é um sacrifício constante. Em prol, claro, de algo bem maior, extraordinário, né? Mas a gente não pode também tirar esse peso que essas mães também carregam. Quando elas resolvem assumir só esse papel, né? E isso é muito importante trazer, principalmente tu, mãe de 2, eu sou mãe do Joaquim também, coincidentemente, mas nunca é coincidência, né, gente? O quanto a gente realmente se doa, mas antes de a gente ser mãe, a gente é mulher. Sim. Porque os nossos filhos, eles vão tomar conta da vida, eles vão para o mundo, eles vão fazer e acontecer, enfim. Vão ter uns que vão escolher ficar mais perto, outros mais longe, enfim. Mas antes de qualquer coisa, quando uma mulher ela escolhe renunciar a tudo isso, ela realmente está colocando em xeque, em jogo, ela como mulher, né? Então, eu até tenho uma mentorada que ela demorou muito para conseguir se posicionar no sentido, eu realmente sou a mulher que resolveu cuidar do meu lar, gerenciar o meu lar. Então, ela foi se encontrando no autoconhecimento e ela disse, hoje eu não tenho mais vergonha de dizer que eu cuido do meu lar. Isso. Gente, mas Acho é a chique, profissão... inclusive, Exato, do lar. Do lar. É a profissão mais pesada, porque sim, é muita renúncia em cima de renúncia. Quando a gente entra nessa questão de renúncia, qual parte da Thaís que teve que ser renunciada para ter o palco de hoje? O perfeccionismo, porque eu era extremamente perfeccionista. E saber, de fato, separar. Nós somos uma pessoa só, certo? Mas a gente tem muitas facetas e dentro disso a gente tem o CPF e o CNPJ. Então é, de fato, saber separar. O momento onde é a Thaís pela Thaís, é a Thaís CPF, ela em essência, 100% ela, e quando é CNPJ. Que aí sim, ativo trator, ativo masculino, mas aqui deixa esse lado mais doce aflorar, esse lado mais permissivo aflorar, que é tão importante quanto o outro, porque a gente está num lugar seguro, né? Se a gente não se sentir assim dentro de casa, onde? Perfeito. Então é cuidando muito disso, eu tô sempre vigilante também em relação a isso, que é muito difícil, né? Eu sempre falo, tu tem que separar, tu tem que colocar em caixinhas mentais separadas, tem que fazer um esforço pra tá acontecendo esse problema aqui. Agora é ativar o CNPJ e eu vou resolver esse problema de trabalho. Passou isso, pronto, agora eu sou CPF, eu sou só eu, né? Na última semana até eu tive um problema muito grande no meu CPF e ele desencadeou às 13h30. Às 14 horas eu tinha uma mentoria para dar. Eu ia ficar 2 horas imersa ali. Aí eu falei, cara, autorresponsabilidade, eu sou uma mulher adulta, eu tenho que entregar aquilo que eu me comprometi a entregar. Então, imediatamente eu pensei, ativa o CNPJ. E aí eu dei a consultoria, foi brilhante, das 2 até as 4, às 4h10 eu comecei a chorar. E aí eu cheguei no meu marido, chorei, até umas 6 horas mais ou menos, e pronto. Já vai ficando mais leve, sabe? Mas é se permitir também, entender o momento de cada fase. Se permitir, esse ponto, né, eu venho trazendo muito nas comunicações sobre isso, de a gente se permitir realmente fazer o que precisa ser feito na questão de autorresponsabilidade, de compromissos, mas também se permitir ser vulnerável, estar vulnerável naquele momento. Exato. E mais do que isso, fazer exatamente isso que tu tá fazendo, compartilhar. Por quê?
porque tu está no mercado digital há muito mais tempo e tu tem mais propriedade para falar sobre isso, o quanto nós estamos vivendo muitos recortes da vida. Nossa, sim. E eu não sei se essa parte tu vai concordar comigo, mas daí eu gostaria de saber a tua opinião. O quanto a gente tem responsabilidade sobre esses recortes que a gente expõe nas redes sociais. Por quê? Ai, Jéssica, então tu quer dizer que tu não concorda que poste só foto feliz? Sim, eu não concordo. Por quê? Porque tem pessoas em casa que escolheram realmente te seguir e estão vendo uma fantasia e um recorte. E dependendo do nível de consciência, isso realmente abala uma pessoa. Ela não tem a lógica de que realmente tem outras coisas acontecendo nos bastidores e que a pessoa está escolhendo não mostrar. E se encaixa muito com essa semana onde tu trouxe e compartilhou a tua vitória da nova casa, com borda infinita, e eu até falei nos bastidores sobre isso, que antes da borda infinita vir, veio a piscina de plástico. E a piscina de plástico foi mostrada. As tuas seguidoras lembraram da piscina de plástico. Sim. Então, o quanto isso realmente faz parte de uma narrativa sensata de quando a gente escolhe se posicionar no Instagram. Sim. Compartilha se tu realmente concorda com essa visão e se tu acha que realmente a gente está engatinhando nesse momento ainda ou não. Já estamos num caminho muito bom, isso vai melhorar? Sim. O que eu defendo? Eu já fiz muita coisa errada e já fiz muita coisa certa em termos de posicionamento no digital. E um grande acerto que eu vi, que veio crescendo com o passar do tempo e veio se fortalecendo foi: eu só compartilho os meus momentos terríveis quando eles já passaram. Eu não apareço mais ali com o problema em ebulição. Por quê? Tem julgamento, tem mensagem que tu não vai querer ler, e se tu expôs, as pessoas têm sim o direito de falarem. E aí era muita coisa para eu lidar, muita opinião, e eu acabava ficando mais confusa do que focada em resolver o problema. Então essa foi uma decisão que eu tomei. Eu nunca mais vou falar do problema enquanto ele estiver existindo, sabe? É o que eu mais defendo, porque assim tu fica em paz e depois aquilo ali vira uma lição para as outras pessoas também. Então por isso que quando eu mostro o projeto da casa nova sendo construída, a piscina de borda infinita, etc., na sequência eu relembro que quando eu tinha só uma piscina de plástico, eu era tão feliz quanto agora. E vou te dizer que assim, ó, isso me pega muito, tá? Porque eu penso que às vezes as pessoas não vão acreditar nisso, mas eu era mais feliz antes do que agora. Por quê? A gente fica mirando tanto lá em cima, no topo, e crescer, e crescer, e crescer. Tu tem muito mais preocupação no momento que tu cresce. Tu tem muito mais responsabilidade. Manter aquilo que tu construiu é imensamente mais difícil. Então, os problemas não terminam, que a gente tem essa ilusão, né? Quando a gente tá na fossa, a gente pensa assim, ó. Na fossa não, mas quando a gente tá no mediano ali, a gente pensa, nossa, se tivesse isso aqui, seria maravilhoso. Mas a gente não se dá conta que outros problemas virão. Diferentes e muitas vezes maiores. Porque a vitória, né, também foi maior, então vai vir na mesma Exato. proporção. E tem que ser assim, tá certo que seja assim. Então eu ainda tô me acostumando com esse novo modelo de vida que eu tenho, com esse novo padrão de vida que foi construído a muito suor, mas eu vejo que naquele tempo, em muitas situações, eu era mais leve. Eu não me cobrava tanto e eu simplesmente vivia aquele momento. A Lara Nesteruk tem uma frase que é extraordinária, que ela diz: o pobre é mais feliz que o rico. E as pessoas ficam duvidando, né? Aí ela respondeu uma vez que para um pobre, qualquer mangueira na varanda é motivo de festa. E eu lembrei imediatamente da tua situação, da minha situação, da minha piscininha de plástico. Eu era muito feliz ali. Entenda, eu sou feliz hoje, eu sou muito feliz, sou muito grata por tudo que eu construí. Mas eu me pego, às vezes, analisando e julgando que lá no passado eu achava que eu seria mais feliz agora do que lá. E na verdade não. É uma mera ilusão. Exatamente. Porque a gente vai crescendo e os problemas vão crescendo na mesma proporção. A empresa cresce, tu tem mais equipe para gerenciar, tu tem mais responsabilidade, teu público cresce. Então tudo isso faz muito sentido para mim. Assim, eu só exponho quando de fato aquilo já passou. E tem coisas que eu não exponho. Tem dificuldades que eu vivi que eu não exponho mais. Porque eu entendi que me doía mais do que
me acolhia. Uhum. E será que te doía mais porque existia mais um ponto a ser curado nisso? Ou porque realmente nem faria sentido para o teu público compartilhar? Qual ponto será que Um vem? pouco dos dois, Um pouco sabe? dos dois. Essa provocação é interessante. Um pouco dos dois, porque tem coisas que de fato não vão ajudar as pessoas, e tem alertas que eu coloco ali, que eu vivi, que de fato ou vão inspirar, ou vão resolver uma dor que ela está vivendo naquele momento, e aí faz sentido. E eu venho me trabalhando muito com o passar do tempo, né? Então eu vejo que naquele momento, quando eu compartilhava muito em tempo real, eu era mais impulsiva. Perfeito. Agora eu me vejo como uma pessoa mais madura, mais consciente das coisas que eu faço. Porque eu tô fazendo isso há muitos anos, né? Então eu vim me A moldando. gente vai testando várias coisas, Exatamente, né? fazendo o que deu certo naquele momento. Então eu já tô há 13 anos no digital, há 13 anos criando conteúdo, já aprendi muito nesse tempo todo, né? E estar nessa constante há 13 anos é realmente, literalmente uma vida, né? Tem momentos que a Thaís já pensou, eu quero desistir de absolutamente tudo, quero colocar um crachá nesse pescoço e parar. Nunca. Nunca? Isso nunca passou pela minha cabeça. Porque eu sempre amei muito o que eu faço. E porque por muitos anos eu trabalhei tendo crachá em empresas. E eu me identificava zero com isso. Mas eu só descobri isso quando eu tive a oportunidade de empreender. Então, é uma coisa que eu nunca me passa pela cabeça. Eu sempre falo, se algum dia eu precisar parar de trabalhar ou eu quiser parar de trabalhar, isso não vai acontecer de forma total e nem abrupta. Eu vou reduzindo aos poucos, mas parar não é uma coisa que me passa pela cabeça. Porque eu gosto tanto do que eu faço e eu vejo isso tão ligado ao meu propósito de ajudar, de inspirar outras mulheres também, que não me passa pela cabeça encerrar, sabe? E quem está em casa e talvez já pensou, quem se posiciona no digital corre um risco diário o tempo todo, né? Sim. E tu precisa estar nessa constante de evoluir, de construir, de ver o que dá certo, de ver o que não dá certo. E muitas vezes fazem transições, eu servi dessa forma, agora eu vou servir dessa forma. Mulheres que já pensaram, talvez em, vamos dizer, desistir do formato do digital, mas que tem sim ali o seu propósito. O que tu, como Thaís, diria para essas mulheres? Que tá tudo bem continuar no offline. Inclusive, é no offline que rola muita coisa. Nós somos sempre duas versões, né? On e offline. Eu acredito que a gente deve estar muito bem posicionada nos dois. Mas se não fizer sentido para ti toda essa exposição, sai. Segue fazendo o teu trabalho nos bastidores, né? Ou coloca no Instagram, coloca no teu posicionamento ali, no teu conteúdo, coisas mais levianas, mais rotineiras. Mas não tenha isso como uma obrigação. Peso, né? Porque quando vira obrigação, eu acredito que pesa muito, tá? E eu sinto muito isso quando, por exemplo, eu tô com alguma campanha de vendas ativa. Quando eu sou obrigada a estar ali, numa constante, cansa muito mais. Energeticamente, né? Com certeza. E aí quando eu digo, hoje eu não preciso postar nada, pode descansar. Aí que me dá vontade de entrar ali e compartilhar. Então tem muito disso também, não tem? Tem muito disso, com certeza. Me diz uma parte da Thaís infância ou adolescência que te marcou assim profundamente e que hoje como adulta tu diz assim, valeu a pena eu ter passado, porque hoje ou essa dor me ensinou ou eu ressignifiquei profundamente essa dor. Eu vou compartilhar contigo uma minha. Tá. Eu nunca, olha, isso é muito forte, eu nunca sonhei em ser mãe, eu nunca tive esse sonho assim de me imaginar grávida e tudo mais, nunca. Sempre dizia pra minha mãe, eu vou viajar muito, vou me casar sim, mas eu vou adotar. Eu tinha isso na minha cabeça. E minha mãe dizia, então eu vou orar, porque eu quero sim, né, enfim. Então todo o movimento aconteceu, o Joaquim veio, e quando o Joaquim veio um susto gigante, porque eu o pai dele não estávamos casados, não tínhamos um relacionamento. E eu pensei assim, gente, o que eu vou fazer agora? O exemplo de infância, adolescência e criar um ser humano foi muito difícil para mim. Eu tive muitas dificuldades, tanto financeiras quanto amorosas, com pai e mãe. Fiquei muito tempo longe do meu pai. E eu pensava, o que eu vou fazer? Eu estou repetindo um padrão.
E eu lembro como se fosse hoje, assim, que eu sentei na escada, assim, da casa do meu pai e eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer completamente diferente do que fizeram comigo. Perfeito. Esse já é o meu caminho. Isso. Eu não tenho um exemplo de como ser, mas eu tenho um exemplo de como não ser. Então é aqui que eu vou me apegar. Daí tu vai olhar pra isso e vai pensar assim, nossa, isso foi tranquilo. Não, não foi tranquilo. Foi bem complicado, mas hoje quando eu olho pro Joaquim eu vejo, nossa, valeu a pena. Então com 34 anos eu digo pra ti, valeu a pena não ter tido ausência paterna, valeu a pena ter dificuldades financeiras, ter ausência amorosa, tanto do pai quanto da mãe, porque hoje eu consegui construir e ressignificar isso de uma forma completamente diferente. O que trouxe esse meu exemplo aqui para compartilhar contigo, mas o que da Thaís a gente poderia extrair também para compartilhar? Eu tenho dois exemplos, assim. O primeiro é quando eu sofria bullying na escola, sofri muito, muito, muito bullying. E hoje eu vejo que isso me ajudou a Posicionamento. também e a cuidar melhor dos meus filhos. Então agora eu vou saber exatamente como agir quando for acontecer com eles, porque vai acontecer. Os primeiros sinais tu já vai saber. Eu vou ficar atenta. E talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não entenderia quanto dói em outra pessoa. E o outro foi quando eu saí de casa com 15 anos. Que meus pais, a gente morava muito no interior, eu queria ser mais independente, trabalhar, etc. E lá não passava nem ônibus diariamente, assim, no horário que eu precisava. Então eu decidi sair de casa, morar num quartinho com uma senhora de idade, lá em Lomba Grande, no centro de Lomba Grande. E aí a minha mãe, a gente se visitava pouco, etc, né? E aquilo ali causou em mim feridas muito grandes, né? Porque tinha coisas que eu vivia dentro da casa daquela senhora que eu não compartilhava com a minha mãe porque eu não queria fazer ninguém sofrer. Então eu aguentei muita coisa sozinha, né? E depois eu fui saindo para outros lugares. Eu morei em muitos lugares, assim, sendo muito nova, sabe? Pensionato, aquelas repúblicas de estudantes, etc. Então eu passei por muitas situações, assim, que eu nunca trouxe. Mas eu entendo que isso me forjou. E isso criou em mim uma independência e uma força que talvez eu não teria hoje se eu não tivesse vivido. Então, sim, eu sou grata, inclusive, pelos problemas que eu vivi. Porque eles formaram quem a Thaís é hoje. Thaís, eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por compartilhar as tuas vulnerabilidades, porque esse realmente é o propósito do Entre Nós aqui, para que a gente consiga juntar cada vez mais o poder e a sensibilidade do feminino para a gente realmente conseguir alcançar novos voos. Eu te admiro muito particularmente, desejo muito sucesso. Amém. Que realmente tu consiga cada vez mais construir a tua vida conforme a tua criança sempre sonhou. Ah, que lindo. Que tu sempre esteja à frente e trazendo, impulsionando cada vez mais mulheres, porque isso realmente é importante. E que essa comunidade cada vez cresça mais. Muito Amém. obrigada, conte comigo. Amém, muito obrigada. Amei a experiência. Espero ter contribuído de fato. Com certeza. Teu trabalho é esplêndido. Amém. O que tu faz é levar vozes, muitas vezes, que não tinham espaço para muitas outras pessoas. Então, isso é admirável. Um prazer estar aqui. Obrigada. O Entre Nós está encerrando, mas eu te convido para ficar e acompanhar toda a nossa grade de programação.